As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Alô pessoal, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Começando mais um Debate Melodia. Até aqui vocês tiveram a gostosa companhia do Edinho Lobo no Disque M, que volta amanhã às 8 da manhã. De agora até o meio-dia rolando para você aqui na Melodia, o Debate Melodia, com um tema muito importante, a frequência nos cultos. Como é que você está vendo a frequência nos cultos nas igrejas evangélicas nos dias de hoje? Tem havido desinteresse, falta de vontade de sair de casa, as pessoas acham os cultos chatos, cansativos, falta de atrações como cantores famosos, pregadores famosos, cultos que terminam muito tarde e muito mais. A frequência no culto, nos cultos, é o tema do debate de hoje. E você me ajuda fazendo o debate de hoje participando pelo facebook.com/melodia97 e o Twitter @Rádio Melodia ou pelo 33250097. Você me ajudando, o debate vai ser melhor. Para debater esse tema, frequência nos cultos, convidamos o pastor Walter Júnior da Igreja Batista Rio da Prata em Bangu, pastor Edinaldo Carvalho da Igreja Batista Nilópolis, pastor Wilson Franklin da PIB Tingui, Campo Grande e pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista Jardim América em Itaguaí. E qual é a sua opinião? 33250097, facebook.com/melodia97 e Twitter @Rádio Melodia. Ao final do programa você fica sabendo da pesquisa do dia. Boa ou ruim a frequência nos cultos no dia de hoje? O que é que você acha? E vamos ver o que os pastores acham. Bom dia, meu querido pastor Walter Júnior, prazer revê-lo, tudo bem? Prazer estar contigo de novo, pastor César, a equipe da Melodia, aos irmãos da mesa, você que ouve a internet do outro lado, que a graça de Deus lhe abençoe, que tenhamos mais um dia abençoado na sua presença e debate esclarecedor. Bom revê-lo. Pastor Edinaldo Carvalho, Igreja Batista Nilópolis, bom dia, prazer revê-lo, tudo bem? É uma alegria, querido pastor César de Andrade. Eu quero apenas fazer uma correção. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Ué, meu pastor é Abner Ferreira, não é? Ah, é? E estamos lá apenas para fazer essa correção,zinha. Então, bota a correção,zinha disso, né? Assembleia de Deus, Madureira. Madureira, exatamente. A produção me deu aqui, deu um equívoco aqui. Embora quero dizer Desculpa aí. Tenho grandes amigos e irmãos ali na primeira de Nilópolis. Tem cara de Batista. Hein? Eu estive lá. O meu útero materno é a Igreja Batista, não é? Antigamente tinha uma relevância, hoje em dia ficou mais tranquilo, nessa diferença e tal. Não tem diferença. No hoje, arrebatamento, as denominações ficarão, não é? Prazer, seremos meu irmão, um só povo. Então, bom, uma alegria estar por aqui. Saúdo a todos com a paz de Jesus e que o Espírito Santo venha a nos inspirar para sermos luz neste debate para a edificação do corpo de Cristo. Com prazer, revejo o irmão. Meu querido pastor teólogo Wilson Franklin, pastor adjunto da igreja da PIB de Tingui, em Campo Grande. Prazer vê-lo, tudo bem? Bom dia, Grande meu Pedro. caro pastor César, é muito bom estar aqui, é um prazer revê-lo e também estar aqui com essa mesa seleta e esperamos que nesse dia Deus nos conduza a orientar o povo de Deus. Que bom. Ouve. Da bonita Igreja Batista de Jardim América, Itaguaí, meu querido pastor amigo Paulo Cozendei, prazer revê-lo, bom dia. Prazer todo nosso, muito bom estar aqui nesta manhã, rever os companheiros aqui, pastor Edinaldo, né, viajante, itinerante, há algum tempo que nós vemos, prazer tê-lo aqui, e que nesta manhã a gente possa ser canal apenas, instrumento de Deus para elucidar esse tema aí tão importante no nosso tempo hoje. Aproveitando que o irmão está com o microfone, vamos orar, iniciando o debate, pastor Paulo Cozendei. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo dom da vida, pelo privilégio que o Senhor nos dá em poder te servir, te adorar e fazer parte do teu povo, Senhor. Nós pedimos nessa manhã que apenas o teu Espírito Santo esteja a nos orientar, nos conduzir, que nós venhamos, ó Deus, a falar nada de nós mesmos, mas daquilo, ó Deus, que a tua palavra, que é o nosso norte, vai estar, ó Deus, a ministrar em nossos corações nesta manhã. Abençoe cada ouvinte desta rádio, a direção da rádio, a cada um que está ao alcance, ó Deus, também através da internet. E que nesta manhã possamos ser apenas canal, instrumento nas mãos do Senhor, para poder elucidar esse tema
tão pertinente ao tempo nosso de hoje, século 21, igreja pós-moderna. Orienta o pastor César na ministração também, na condução desse debate. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. 11h09 no Rio de Janeiro, hein? Frequência nos cultos. Ligue pra gente aqui, o 3325-0097 e o facebook.com/melodia97 e o Twitter, @Rádio Melodia, aguardando a sua participação. Meu querido pastor Walter Júnior, como é que o irmão vê a frequência nos cultos das igrejas evangélicas nos dias de hoje? Por duas vertentes. Primeiro, da quantidade. E aí, no que tange a quantidade de pessoas, depende das atrações que você tenha no culto. O culto deixa de ser show, deixa de ser culto, passa a ser show. E aí, dependendo da atração que você tenha, você consegue agregar um número grande de pessoas, independente de dia e de horário. Agora, da qualidade, a gente não olha para a visão do show, olha para o culto, e a qualidade ela pode ser analisada de forma duvidosa. Quer dizer, a pessoa vai ao templo com que objetivo? Você vai ao templo para assistir um culto? Então você senta confortavelmente, olha, acompanha, avalia o músico que tocou, avalia a voz de quem cantou, você vai avaliar o sermão do pregador. É uma possibilidade. Pessoas que assistem ao culto. E esta é uma postura equivocada, porque a leitura do culto é: a congregação presta culto a Deus. Nós precisamos levar as pessoas a um ato de contrição, de adoração, prestar culto ao Senhor. Então, eu acho que a leitura é vista prioritariamente sobre esses dois aspectos. Sobre o aspecto de quantidade de pessoas, e que mexe aí com o horário de culto, com o tempo de culto, com a dinâmica do culto, e também a questão da qualidade do auditório. Estão lá para quê? Foram lá com que objetivo? Prestar culto, buscar a bênção, entretenimento. Então, acredito que dentro dessas duas vertentes, de quantidade e qualidade, é que nós vamos trafegar aqui ao longo do debate. Às 11h11, pastor Edinaldo Carvalho, qual é a sua visão em relação à frequência nos cultos nos dias de hoje? Eu creio que está dentro da previsão profética. A Bíblia anuncia que nos últimos dias a apostasia ia se aproximar da igreja dita evangélica, porque a igreja romana já é apóstata por natureza e o mundo é incrédulo. Então, este fenômeno da questão da frequência nos cultos ou não, isso diz respeito especificamente à Igreja da Reforma, diz respeito especificamente aos crentes. E como o pastor Walter já antecipou na preliminar, dizendo que hoje as atrações que fazem ou não a frequência nos cultos decorre daquilo que está sendo produzido e ministrado nas congregações, nas igrejas. Uns não têm grande frequência porque estão mantendo, perseverando na sã doutrina. Outros veem os seus templos lotados porque estão pregando maná, estão desenvolvendo o evangelho do mercado, o evangelho consumista, o evangelho da mentira, o evangelho da barganha, o evangelho da famigerada teologia da prosperidade, que no fundo é uma teologia econômica do modelo neoliberal. Espero poder ter a oportunidade de dissecar esta primeira parte. Bom, certamente. Meu querido pastor Wilson Franklin, qual é a sua visão em relação à frequência nos cultos nos dias de hoje? Está boa, está ruim, está mais ou menos, tem que melhorar? É como a gente ouviu até agora, quer dizer, se tiver muita atração, vai muita gente, se não tiver, não vai, se chover, não vai, como é que é isso? Eu queria fazer também, utilizando aqui um gancho do pastor Walter, duas vertentes. A primeira vertente é que eu entendo que há um empobrecimento dos púlpitos na pregação da mensagem bíblica. A mensagem bíblica é a principal função de um pastor, pregar uma mensagem essencialmente bíblica, porque é através da proclamação solene da palavra de Deus, a pregação exercida com a inspiração do Espírito Santo, que Jesus se faz presente, que ele fala e governa a igreja. E eu diria que essa pregação, ela também enche a igreja. Porque se nós olharmos os grandes pregadores da história, John Owen, Lloyd Jones, Billy Graham,
o nosso saudoso pastor Fanini, as igrejas eram lotadas, porque pregavam uma mensagem estritamente bíblica. E claro, tinham dons especiais de Deus em relação a isso. Então, eu observo que hoje nós temos digamos assim, nós somos confrontados nesse paradoxo que muito bem colocou o pastor Edinaldo, de apresentar atrações, de se tornar uma igreja mercadológica e esquecemos a pregação bíblica. Porque a pregação bíblica ela tem um custo. Ela custa santidade, ela custa leitura bíblica, ela custa uma vida devocional do próprio pastor e do pregador. E as pessoas não querem santidade, não querem, porque isso tem um preço a pagar. É muito mais fácil criar shows. Por outro lado, uma igreja movida por shows, por atrações, ela precisa a cada dia criar uma nova atração, porque cada atração ela se desgasta, são como novos filmes. Você vê que a cada dia Hollywood precisa produzir filmes novos. Tem que renovar. E renovar, porque senão renovar a atração. Renovar a atração. E atrações cada vez maiores e mais intensas. E isso se torna muito perigoso. Primeiro, as pessoas passam a ter uma fome espiritual muito grande. E aí tendem a abandonar realmente. E segundo, porque eu troco o foco da igreja, que deveria ser pregar o santo evangelho, numa casa de show, numa coisa mercadológica. Muito bem. Meu querido pastor Paulo Cozendei, suas impressões iniciais sobre o tema, qual é a sua posição? A frequência nos cultos das igrejas evangélicas tem sido boa, ruim, ou tem havido desinteresse, falta de vontade de sair de casa, as pessoas acham os cultos chatos, falta de atrações de cantores famosos, pregadores famosos, cultos que terminam muito tarde, quando chove a pessoa não vai, se vai de manhã não vai de noite, alega insegurança. Qual é a sua visão, pastor Paulo Cozendei? Olha, eu queria caminhar na linha seguinte, o que é culto? Porque muita gente hoje talvez não tenha definido o que é culto. Muitas pessoas são levadas a um determinado local, com uma placa com o nome, com um chamamento para algum tipo de coisa, e a pessoa chega ali naquele local, ele nem sabe talvez o que é culto. Ele foi ali para receber alguma coisa que foi anunciada, foi barganhar alguma coisa, ou foi por interesses pessoais, ou outros interesses. Então eu entendo da seguinte forma: primeiro, o culto ele tem que ser teocêntrico. O culto ele tem que ser oferecido a Deus. Desde o Antigo Testamento, nós vemos da queda de Adão e Eva, o primeiro pecado, a primeira providência que Deus tomou foi que eles ali, ao sacrificarem, oferecessem a Deus aquele sacrifício como forma de louvor e adoração. Então o culto é louvor e adoração, prestando a um Deus criador de tudo e de todas as coisas. A mensagem do culto, no segundo plano, o culto teocêntrico, e a mensagem tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser anunciado, ele tem que ser o centro da mensagem. Os cultos hoje, muitas pessoas não sabem o que é culto, e pior ainda, a mensagem está sendo pregada antropocêntrica, ou seja, para agradar o homem. O homem hoje ele se tornou um freguês da igreja, me desculpe a palavra, mas as pessoas estão brigando por fregueses. Tá? Vamos ver quem dá mais. Então, vendendo então alguma isso coisa aí. Então o negócio está perdendo foco. Também foi colocado nisso, pastor Walter, eu ia colocar isso também, culto deixou de ser louvor e adoração, passou a ser show, para agradar o seu cliente. Púlpito deixou de ser púlpito, virou o quê? Virou palco. Então o camarada planta bananeira, corre, faz, acontece, pirotecnia, fumaça, luz negra, não sei o quê, virou um palco de show. É mesmo? Tem uma igreja aí que um colega, um aluno nosso foi visitar nas férias aqui no Espírito Santo, e de repente, no horário do culto, acontecendo lá o show, pirotecnia, tarará, cantores. Aí quando chegou a hora do pregador chegar, todo o tempo ficou escuro, negócio do outro mundo, viu? O tempo escureceu, aí de repente vem umas luzes brancas em direção à plataforma do púlpito, aí o pregador é elevado, tem um elevador que vai subindo, ele aparece assim, todo de branco, foco de um negócio do outro mundo. Bonito, então, bonito, né? Aí o camarada com auréola e tudo, né? O camarada aparece todo de branco, luz em cima dele ali, aquele era o pregador que parecia outro, sei lá. Então nós estamos perdendo o foco. E as pessoas às vezes vão à igreja para quê? Para participar do culto ou para assistir o culto?
A gente vai no teatro para assistir uma peça de teatro, nós vamos ao cinema para assistir um filme. E as pessoas têm que ir à igreja para interagir, participar do culto. Porque quando nós louvamos, adoramos a Deus, nós vamos receber de Deus graça e misericórdia. Então, ele tem que ser para o alto e não aqui na horizontal, tá? Então, o culto ele tem que ser vertical. Então, você pode hoje, em nosso meio, tá? Vou deixar os nossos companheiros falar mais também, mas a minha vertente primeira é essa. E para terminar minha fala, tá? Eu entendo que o culpado de tudo isso, se alguém tem que ser culpado, é o pastor da igreja. Por que é o pastor da igreja? Porque hoje nós temos no nosso meio muita gente intitulando-se pastor, bispo, não sei o quê, e ele não tem nada para dar. Porque você só pode dar ao rebanho de Cristo, que não é nosso, aquilo que nós temos. Então o pastor ele tem que ter comunhão com o Senhor da igreja, que é Cristo, para poder ele passar para as ovelhas de Cristo aquilo que é necessário para que ela possa entender o que é pecado, o que é santificação e o que ela precisa fazer para sair do caminho de perdição e entrar no caminho de salvação. Agora, hoje a gente não tem pastor. Poucos, aliás, temos pastores, mas poucos. A maioria é mercenário. Ele só quer dinheiro, ele só quer encher a igreja, ele só quer... Infelizmente, a gente está caminhando nessa linha aí. Que coisa. 11h19, quase 11h20 agora. Quer dizer que, pelo que eu entendi dos senhores falarem, o culto racional está perdendo ibope. Seria isso, pastor Walter Júnior? Completamente. Ah, Você tem um culto que é voltado para as emoções do homem. O culto é um lugar onde as pessoas fazem catarses, né? Elas precisam se emocionar, rir, chorar, abraçar o irmão, sentir o arrepio, o fogo, e não necessariamente nessa ordem, mas as pessoas precisam sentir alguma coisa no culto. E o culto, na minha opinião, você não tem necessidade de sentir nada. Você pode ir num culto e não sentir absolutamente nada, porque o culto não é para você. Você está prestando culto a Deus. Obviamente, no culto, existe um momento que você se alegra, existe um momento que você se emociona, existem momentos agudos de reflexão. Eu acho que culto sem reflexão sobre a palavra de Deus não é culto. E aí você pode levar um cantor na sua igreja, ele cantar lá a noite toda, uma apresentação, acho que vale a pena, é legal. Culto é uma outra coisa. Você precisa ter um momento de reflexão aguda da Escritura. Eu acredito que o que acontece hoje é que, e eu vou fazer par aqui com Paulo, os pastores são responsáveis pelos cultos. Eu sou pastor batista, 3 aqui são batistas, o Edinaldo é assembleano, mas tem útero batista, como ele disse. E a gente sabe que numa igreja batista o governo é congregacional. Sobre recurso financeiro, especificamente na minha igreja, eu não sou nem a primeira nem a última palavra. Os líderes de departamento têm autonomia e boa autonomia sobre os seus trabalhos, sobre as suas atividades. Nós partilhamos o ministério. Agora, culto é da responsabilidade do pastor da igreja, inclusive numa igreja batista, que, repito, o governo é congregacional. Então, o Paulo não exagera nada quando diz que a responsabilidade é do pastor. Agora, o pastor fica muitas vezes tentado a agradar um, agradar o outro, agradar o fulano, a ter mais gente. É um modelo ao gosto do freguês, como ele colocou? Exatamente. É freguesia, é mercado evangélico. E o culto é a grande ferramenta para atrair pessoas. Aí você negocia o conceito da palavra, você negocia a pregação cristã, você negocia os princípios de santidade no sermão, no culto, e você leva as pessoas a irem ao culto para buscar alguma coisa que lhe seja necessário, como se fosse uma carga semanal para que a pessoa possa suportar a semana, e aí no sábado ele já está cambaleante, aí ele volta no domingo seguinte para tomar a carga de novo. Obviamente, na passagem do culto tem o momento da oferta, tem lá o momento do ofertório, ele deixa lá algum e ele volta no outro domingo para ter uma carga, a ponto de ter algumas igrejas que nem membresia tem. O importante é ter o culto, que às vezes as pessoas trocam de nome, e aqui não vai uma crítica ácida, mas algumas igrejas, em vez de lá culto, está lá celebração. Isso pode não ter problema, como pode ter. Se você, o culto, nossa celebração, chega lá estrutura de culto, de adoração a Deus, ok. Agora, quando você coloca celebração, você pode inverter o negócio e ser uma grande festa, sair de lá todo mundo animado, feliz da vida, mas aconteceu qualquer coisa menos culto. Então eu repito, não há uma crítica ácida, se lá no boletim da sua igreja está lá celebração da manhã, celebração da noite. Não é a questão da palavra, mas é como se estrutura esse culto. Culto precisa ter momento de contrição, confissão, de louvor e pregação da palavra.
Se faltou esses elementos, não temos culto. Existe culto sem contrição? Pastor Reinaldo. Porque o culto... Existe culto sem contrição? Eu creio que a questão do culto já ficou bem definida do que se trata. Culto a Deus, reverência a Deus, louvor a Deus. Então isso tudo está sendo transformado por algo que é um fenômeno da pós-modernidade, momento em que a igreja deixa de ser corpo para ser organização, deixa de ser organismo para ser empresa. Hoje, muitos ministérios, por causa desta famigerada, como já falei, teologia da prosperidade, que é doutrina de demônios. A teologia da prosperidade é doutrina de demônios. É mesmo, né? É uma coisa mais... Eu ainda vou tornar mais ácido ainda. E o problema do evangelho no Brasil e no mundo está nos púlpitos. Eu estou falando aqui a milhares e milhares de membros de igreja, ouçam. Eu estou cortando na minha própria carne. O problema do evangelho no Brasil e no mundo é a questão dos púlpitos, de quem está no púlpito, dos pastores. Isto aí não é nada novo. Acontecia isso já com os pastores de Israel. E a igreja, que tem o sacerdócio pleno de Jesus Cristo, está recrudescendo, voltando à antiguidade, absorvendo os rudimentos de Israel nos dias de hoje. Olha, Ezequiel 34 diz assim: ai dos pastores de Israel, ai dos pastores de Israel, que apacentam segundo as suas próprias ganâncias, que comem a lã da ovelha. Judas, o último livro antes do Apocalipse, chama esses homens de nuvens sem águas, homens que espumam as suas próprias sujeiras, homens que estão pervertendo o evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Pedro 1,16 diz assim: porque não demovais a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Olha isso, é o que nós vemos hoje acontecer nas liturgias da igreja dita cristã, da nova aliança, da igreja que tem o Espírito Santo, da igreja que precisa buscar santidade, da igreja que tem a Bíblia iluminada em sua mente, porque o Espírito é o Espírito iluminador. São, na verdade, verdadeiros lobos em meio às ovelhas, querendo tragar-lhes a carne, utilizarem as lãs, fazendo com que as igrejas sejam grandes corporações econômicas para o conforto e o enlevo de uns poucos que estão conduzindo, na verdade, desventurados espirituais, levando-os para o inferno, não para o céu de Deus. Existem pessoas que deixam de frequentar os cultos a pretexto de acharem que a igreja está errada. Por exemplo, eu agora sou o último a chegar e o primeiro a sair. Existem pessoas assim, como que aquele ambiente não serve para mim, ele se julga mais importante, ou seja, ele está tão perfeito que o ambiente da igreja é ruim, e então agora eu sou o último a chegar, que assim eu não me aborreço, e sou o primeiro a sair. Tem isso, pastor Frank? Olha só, essa é uma questão muito bem colocada. Há esse caso, mas há também, dentro desse próprio caso, pessoas que têm razão. Há os que se acham melhores do que outros, mas há aqueles que têm razão, porque eles sentem algo diferente. Eles vão no culto, o culto é um momento de você doar. Como muito bem foi colocado aqui, quem é o adorado deveria ser o Santíssimo Deus. Mas o culto está se tornando um momento de descontração, de recarga das baterias, então de receber. As pessoas vão para receber e não para doar a sua adoração. Essa tem sido a dificuldade. E há pessoas que têm uma lucidez, e isso está afastando essas pessoas lúcidas, digamos assim, das igrejas, porque elas vão para receber o alimento espiritual e não recebem. Quer dizer que tem pessoas
que com esse comportamento estão corretas, assim. Elas têm razão de estar Infelizmente, elas têm razão. Tem mesmo? Vocês concordam com isso aí? Ela tem razão. Agora, claro que há casos e casos. O ser humano, ele tem a sua complexidade. Há pessoas que, com essa prática, elas o fazem não pela lucidez, mas por outros Capricho motivos. pessoal, de repente, capricho seria? pessoal. E nesse caso aí estaria errado. Eu até concordo que existem pessoas que estão certas, sim. Elas observam na congregação de que fazem parte uma estrutura de culto que não é culto. Elas não vão ao culto, mas eu acho que elas devem buscar uma congregação na qual elas confiem, na qual elas identificam um culto voltado a Deus para congregar. Eu acho que o perigo, dentro desse caso que o Wilson falou, que eu concordo com ele, tem gente que está certo, chega lá na igreja... É a maioria ou minoria nesse cenário? Eu acho que é minoria. Muito pouca gente que Ah. se afasta por causa disso. Ah. Mas existem, elas estão nos ouvindo agora, e eu as aconselho a buscar uma igreja onde elas possam cultuar a Deus em espírito e em verdade. Sem ir para o culto, chegar lá, afasta para cá, chega para cá, pisca dali, sopra dali, a fumaça da lá. Essa ideia que o Paulo deu aqui da igreja, que o pregador vem levantando, um negócio bacana isso. Abraço, O pregador teu irmão. levanta. Eu acho que a pessoa não vai ter condição de cultuar ali. Agora, ele deve buscar uma igreja. Existem hoje, o censo diz, pessoas que são evangélicos não praticantes. E alguns deles vão dizer que é por isso aí. Não concordo com a igreja lá. Então procura uma igreja para se filiar a ela. Agora, para o próximo bloco, nós vamos ao intervalo. Vamos prestigiar também as perguntas dos ouvintes que nos prestigiam com a audiência. São 11h29, 11h30, agora 11h30. Deixar o seguinte, quer dizer, tem pessoas que acham que o culto, não faltar um culto não tem problema nenhum. O que tem? Eu vou um ano, vou outro. O que tem? Quer dizer, não comungar, servir a Cristo em casa, não ir à igreja, não estar debaixo de uma orientação, uma sugestão pastoral, não considerar o irmão superior a ele mesmo, não suportar o irmão, não ser pelo irmão suportado. Ou seja, seguir a Cristo em casa, podendo estar na igreja, é normal, é sadio, porque nós mesmos aqui temos o culto Cristo em casa. Tem pessoas que acham que o fato de ouvirem o Cristo em casa da Melodia, por si só, é suficiente, não precisam congregar a igreja nenhuma e não precisam estar debaixo da orientação pastoral. O que é que os pastores acham a respeito disso? No próximo bloco, intervalo 11h30, Melodia, e aí você que é mais importante. Estamos apresentando Debate Melodia. Faltando 25 minutos para o meio-dia aqui, Rádio Melodia, aí você que é muito mais importante. O tema hoje, frequência nos cultos, com o pastor Walter Júnior, da Igreja Batista Rio da Prata, em Bangu, pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus, em Madureira, pastor Wilson, agora caprichei aqui, hein, homem? Pastor Wilson Franklin, pastor adjunto da Pibitingo e Campo Grande, e pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista do Jardim América. Qual é a sua opinião em relação à frequência nos cultos? 33250097 à sua disposição. O facebook.com/melodia97 também. E o Twitter, @Rádio Melodia, aguardando você. Servir a Deus em casa. Não precisa igreja, porque a igreja não soma nada. Eu vou para lá e vejo muito erro. Enfim, tem muita gente que acredita que não precisa estar na igreja, não precisa estar debaixo da orientação pastoral, que o fato de assistir programas evangélicos na televisão ou no rádio já é o suficiente. Tem algum prejuízo para a vida cristã ou não tem essa questão de não ser filiado a nenhuma igreja? Pastor Edinaldo Carvalho. Claro que tem. E outra coisa, Hebreus diz assim, dizendo aos meus irmãos, declarai o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. O que está acontecendo hoje são dois fenômenos, os desigrejados e a teologia da mobilização. São os dois cânceres atuais do pensamento cristão no mundo e no Brasil. Primeiro, os desigrejados, pessoas que pensam assim, não vou lá na igreja porque eu amo Jesus, eu estou aqui na minha casa, eu posso ler a Bíblia aqui, e etc. Errado. Nós precisamos estar no meio da congregação. Ali nós vamos transferir as nossas dores, ouvir dores, nós vamos apacentar, sermos apacentados, nós vamos
nos instruir na palavra de Deus. Isto aí, dizer que está em casa, isso aí chama-se o movimento dos desigrejados. Não tem sentido bíblico e não tem profundidade a quem quer buscar uma vida espiritual bastante consolidada. E a outra coisa é a tal da teologia da mobilização, que é a decorrência da teologia da prosperidade. Muitos pastores acham que o importante hoje é muita gente, é a mobilização para que a sua igreja tenha êxito financeiro. Pastor Wilson Franklin, tem prejuízo não estar afiliado a uma igreja? Só se seguir a Cristo em casa, autodidata evangélico, eu faço a ceia em casa, eu ouço rádio, eu vejo programa de televisão, não preciso ir na igreja. Tem prejuízo para a vida cristã? A própria palavra igreja, que do grego eclesia, significa assembleia. Então, você não faz uma assembleia solitário, só. Então, você precisa estar... igreja, nós precisamos deixar claro aí para o nosso ouvinte que a igreja não é o templo, as quatro paredes. A igreja é a assembleia, a reunião das pessoas que, em conjunto, comungam, têm a comunhão vertical uns com os outros, aliás, a comunhão vertical com Deus e a horizontal uns com os outros. Então, o prejuízo é grande quando a pessoa deixa de estar na igreja, porque ela perde, digamos, aquele calor espiritual que está emanando daquela assembleia. Não como algo místico, mas algo natural do própria ação do Espírito Santo. Eu sigo a Cristo em casa, não preciso ir em igreja, porque não saio, não corro risco. Ei, pastor Walter Júnior, tem muita gente assim lá em Bangu, lá na Rio da numa Prata? região. E na região que nós temos índice de violência grande, as igrejas precisam ter sensibilidade com horários de culto, sim. Por exemplo, aqui, dentro do que você está falando, vou pegar uma carona que você disse aí, para completar aqui. A Deise Gomes de Jacarepaguá, o que os membros devem fazer quando o culto passa os horários? Pois é, eu acho que cabe Obrigado, à igreja a ter sensibilidade. Existem lugares onde a violência incomoda as pessoas, há um risco muito grande. Então, você mexer no horário de culto, acabar o horário no culto estipulado, cuidar principalmente à noite, para que as pessoas tenham segurança para voltar para casa, tudo isso é muito lógico. Existem igrejas hoje, César, que estão fazendo um culto só por domingo. Existem igrejas que não tem mais o culto da manhã e da noite. Você vai na Europa, mas tem 2 cultos lá, como? Você vai nos Estados Unidos da América, tem 2 cultos lá para quê? Aqui no Brasil nós temos a cultura do culto da manhã e do culto da noite, mas algumas igrejas estão mexendo com isso e produzindo apenas um culto por domingo. A questão é a importância da adoração. A questão é a ordem do culto. O culto tem que ter ordem. Então, ordem de culto prevê também horário de começar, horário de acabar. O culto tem que ter uma ordem. Agora, eu entendo que existem localidades que as pessoas devem conversar na igreja, articular, para que seja adequada à necessidade daquela comunidade, daquele ambiente. Agora, desculpa de que eu não fui no culto porque pode dar tiro, eu não fui no culto porque pode chover, eu não fui no culto porque pode fazer sol. As pessoas hoje fazem da igreja um clube, né? É uma espécie de clube. Eu vou lá, pago a mensalidade, dou uma chegada lá, olho por cima, chego na galeria, dou uma olhada, tá todo mundo aí. Ou então vou lá vender meu Natura, eu vou lá para arrumar uma namorada. Ou seja, a igreja virou um clube e as pessoas não têm mais noção de culto, efetivamente. Pastor Paulo Cozendei, tem igrejas que tem culto 5, 6, 7, 8, 9, quer dizer, culto 6 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, assim. A pretexto de ter muita gente. É certo a pessoa escolher o horário que é mais conveniente, independentemente da distância que mora, independentemente da questão de segurança? Bom, por exemplo, a minha igreja tem culto 5, 6 e 7. Eu vou no culto das 5, porque depois dá para eu sair, comer uma pizza e tal, comer uma pipoca, enfim. Quando a conveniência é esse tipo de coisa, tem algum erro nisso? Ou a pessoa deve ir para o culto e ser a última coisa que faz o dia? Porque eu tinha um amigo que dizia que o culto em algumas igrejas começava às 5 e acabava às 6 para dar tempo para o pessoal ir para o cinema. É possível isso? E tem outra vertente também que eu vou mexer em algumas coisas aí que não vai agradar muita gente. Porque mudaram a situação de culto. O pessoal está chamando essas coisas de sessão. Sessão das 5, ao cinema, né? Sessão das 5, das 6, das 7. É mesmo, Aí tirou o culto, passou a ser sessão. E outros vão mais ainda, chama de reunião. Tá amarrado. Reunião de tal hora, de tal hora, de tal hora. Então o pessoal escolhe qual é a sessão melhor para ela, qual é a melhor reunião. Uma conveniência leviana. Isso aí, então a pessoa... César, perdemos a questão de culto, de local de adoração, de louvor.
tá? O momento em que você ali de contrição, a questão daqueles chamados desigrejados, né? Como é que ele vai receber um aconselhamento pastoral? Está em crise conjugal, ele vai procurar quem? Quem que vai ajudá-lo a tratar daquela crise conjugal? Quem vai apresentar a criança? Em que lugar vai ser? Quando vai ser o casamento? Como é que vai ser a questão de batismo, de ceia? Como é que vai ser o cuidado espiritual? A infraestrutura, você está numa casa, de repente você convida tantas pessoas, vai tirar a liberdade da tua casa, questão de banheiro, de alimentação. Então o pessoal está perdendo. E acaba depois fazendo esse grupo chamado de reunido em casa, depois vão acabar alugando um galpão e voltando tudo à história anterior. Porque vai aglomerar pessoas, vai ter momentos que vai ficar 200 pessoas num cômodo pequeno, vai ficar algo desagradável. Então, a igreja é momento de quê? De você ver um testemunho do irmão, de você estar junto orando, de você compartilhar. Só que as igrejas hoje cresceram, entre aspas, de uma forma, vamos dizer assim, não muito espiritual. Incharam? Inchou, porque você senta do lado do irmão, eu estou aqui do lado do irmão Frank, aí na hora do culto, o camarada que está lá, que chama de... Vou nem falar, porque senão o pessoal vai me apedrejar depois. Aí, fala. Então, o que acontece? O chamado animador de culto. Então, o animador de culto tá lá. Você que está do teu lado, abraça o irmão Franco. Abraça o irmão Franco. Não sei o quê. Parará. Aí, acabou o culto, eu tô ali, abracei com ele, não sei o quê. Aí, eu tô de carro, o meu irmão do lado tá a pé, choveu. Aí saiu, eu passo lá, meu carro é novo, é zero, aí eu tô do lado, não, ele vai sujar meu carro. Só dentro do culto. Só ali. Acabou, eu não dou nem uma carona pra ele. Ele vai a pé, fecha o vidro, liga o ar, passa do meu lado, nem conheço. Mas dentro da igreja eu abracei com ele, meu irmão. É hipocrisia, assim, tá? Porque isso tudo, sabe de onde vem? Volta a falar, o culpado é o pastor. Ele não doutrina a igreja dele, ele não fala o que é culto, o que é louvor, o que é adoração, e a gente está vivendo esse dilema hoje. Agora, se eu só colocar uma pimentinha aqui, Wilson. Há muitos desses, pastor Paulo colocou a realidade de uma maneira muito clara, mas nós estamos, eu acho que a gente está esquecendo uma abordagem aqui, que é a seguinte: há muitos desses desigrejados que estão abandonados. Porque a minha colocação hoje, para você que está nos ouvindo, é a seguinte: quando você for apenas um número na sua igreja, e não for uma pessoa, troque de igreja. Porque tem muita gente que é apenas um número. Ele passa por necessidade ou dificuldade, o pastor não vê, não visita, ninguém vê, ninguém enxerga aquela pessoa, porque ele é apenas um número. Então, hoje, nessa questão de mega igrejas, e tem a sua importância, igrejas e empresas também, tem esse problema. A pessoa, ele se torna, às vezes, um desigrejado porque ele foi esquecido. Acontece mas também esse não problema. Tem aqueles que não é bem isso, não. Mas não tem aqueles também que saem e não dão satisfação? Mas não também, tem como hoje, César, não tem como hoje, nesse mundo que vivemos, uma igreja com 2, 3 mil membros, o pastor nem conhece a maioria. Não conhece nem a maioria. O que falta, na verdade, é palavra. Como é que se pastor é alguém que não se conhece? César, olha só, os púlpitos não estão produzindo palavra. A palavra é que atrai verdadeiramente. Mas aí precisa ter mais pastores, meu colega, para visitar esse povo. O povo precisa ser visitado, aconselhado, acompanhado. Por isso se chama pastoreio. Ele precisa ser acompanhado. Claro que um pastor não tem condições de visitar 3 mil membros. A Vera Lúcia de Freitas, Padre Miguel, tudo bem, Vera? Obrigado aí. Para mim a frequência está muito ruim, pois as pessoas só querem receber e não querem doar. Obrigado aí. Anônimo, qual a opinião dos debatedores em relação ao tempo gasto com anúncios dentro do culto de oração? Rapidinho aí, pastor, fala mais do anúncio. Isso é horroroso. É ruim? O anúncio não faz parte do culto. Não tem que falar. Tem um boletim para isso. Mas o que? O cara lê o boletim? Não, mas aí, César, entra numa confusão. Por exemplo, eu tenho a prática no culto da minha igreja. Tudo quanto é anúncio eu faço no início do culto. Na verdade, antes de começar o culto. Mas e não de vez em quando sempre vem um abençoado. Chega depois da oferta. Pois de vez em quando sempre vem um abençoado com um papelzinho e bota na minha mão. Mas tem gente que só chega depois da oferta? Lá na igreja dele, lá deve ter. Não tem isso não. Lá não tem isso não. Paulo Cozendei tem essa gente lá. Aí, Paulo, se defende aí, vai deixar? César, outra coisa. Não são só os anúncios, também os louvores.
Hoje a modernidade diz o seguinte, o cara canta 1 hora e meia de louvores e dá 20 minutos pro pregador Pois é, pregar. mas esse E papo repetindo. Pois né? é, mas vem cá, mas tá certo isso? Tem gente que diz, porque tem mais cântico e só Mas, sobra ô, 20 César, minutos e pra outra mensagem. coisa, O culto não é um todo? Cânticos hinduístas, Quer dizer que a mantras. mensagem é mais São importante? mantras, César, eu são volto- mantras eu que volto estão à questão. sendo cantados nas igrejas. Aquelas cantorias repetitivas. Eu Aquilo quero- ali é do eu- Hare eu Krishna, preciso nas entender igrejas E um chá evangélicas. com o pessoal em pé o tempo todo. Coitado da terceira O idade. culpado é o pastor, César. Se ele não tem palavra para dar para ovelha, ele tem que encher o melhor culto. cantar. É melhor cantar. Então bota coral, bota não sei quem, e ele extrai 10 minutos Mas para vem ele cá. pregar um sufoco. Agora uma pergunta, por Agora, se melhor ele tem que o que seja dar- o pastor, por melhor que seja o orador, vamos ser honestos aqui, a pergunta é essa, alguém aguenta ouvir um pastor pregar durante 1 hora, direto? Se for, César, eu se tenho for um pre- pregador com a mensagem de Deus, Aguenta. ele aguenta 3 Ele horas. aguenta, Ou quanto for preciso. Ele aguenta, aguenta. E aí? Não, velho. eu tenho pregado 3 horas seguidas, meu filho. Isso é igual o Fidel 3 Castro, seguidas? falando sobre a volta de Jesus. Mas 3 a direto? pregação sobre a volta de Oi, Jesus ô, está tão carente Oi, que eu Edinaldo, prego 3 horas direto, nem eu 180 aguento. minutos. Já preguei 200 minutos e ninguém se levanta. Mas Nem não pra, foi ni- não não foi se ninguém embora? levantam nem para obedecer o diurético. Ficam lá recebendo de Deus, do Espírito Santo, porque estão carentes de saber Pregar- que um dia seremos arrebatados e que Jesus vai voltar à terra para julgar toda essa iniquidade que Rapidinho está aqui. acontecendo no mundo e dentro da igreja. Agora vamos rapidinho aqui. Pastor Paulo Cozendei vai numa igreja, como pastor, visitar a igreja. O pastor prega 3 horas, fica lá direto, sim ou não? Se ele pregar a palavra e se 3 for horas? realmente... porque a palavra alimenta. Mas fica 3 horas Eu parado lá. já fiquei. Pastor Wilson Frank fica 3 horas. ouvindo? Se for o alimento da palavra, eu Pastor fico até Walter mais. Júnior fica 3 Sem horas. dúvida nenhuma. Pregador que abre a Bíblia, revela a Escritura, 3 horas tem direto. conteúdo pra falar, a gente ouve. Meu Agora, Deus. tem gente que você começa a falar, fala 15 minutos, eu vou te contar um negócio, hein? É dose? Paciência, hein? Cruz credo. Olha aqui, na minha igreja, na hora de dar o dízimo, o pastor diz a seguinte frase. Flávia Santos Três Rios. Tudo bem, Flávio? A pessoa tem que abrir o coração e a bolsa para Deus. Gostaria de saber se ele está correto em dirigir assim ao Israel. Tem que abrir a bolsa, o coração, a bolsa também? Tá feia a coisa, hein? Deixa eu ver aqui, olha. Pela internet, Jonathan Jago, tudo bem? Prazer falar com você, Jardim Itaipu. Não creio que as atações ou falta delas, cantores, etc., seja causa de esvaziamento de cultos, e sim o que está no Evangelho de Mateus. Por se multiplicar a iniquidades, o amor de muitos esfriará. Por isso que o pessoal está indo pouco à igreja, tá certo? Um abraço. Deixa eu ver mais aqui. Parará, pereré, pororô. Caramba. O Lucas Santos. Pastor César, um abraço. Como sempre, debate com um tema muito rico. Na minha visão, a falta de frequência dos cultos está ligada ao tipo de mensagem que estão pregando. Dificilmente voltaríamos a comer em um restaurante que a comida é ruim. Abraço para todos os pastores, da Assembleia de Deus, Aliança do Brasil, Campo Grande, Fala, Mato Deus. Grosso do Sul. Alô, Luca, um abraço, Deus abençoe, obrigado pela sua participação também. Está aqui o Bispo Luiz Tamburro, da Ministério Cristo Vive, Bacaxá. Foi criado pelas igrejas neopentecostais uma geração de crentes imediatistas que se acostumaram a frequentar igrejas somente nas chamadas campanhas. E quando não a recebem em determinado lugar, migram para o outro. A coisa não está fácil não aqui. Odirley Correia, da Reta Velha, Itaboraí, um abraço. Eu não aceito que todo culto acabe tarde. Acho que tem que ter ordem e decência. Como tem hora de começar, tem que ter hora para terminar. Afinal, nem todos os parentes de quem está ali são evangélicos. Quando é por um motivo, a interferência de Deus, tudo bem. Agora, ouvir apenas blá, 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 aí não dá. Foi o que vocês falaram aí, né? O Odirley assinou embaixo o que vocês disseram aí. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. A Bíblia não diz que temos que frequentar templos, porque o templo somos nós. O Leandro Sardinha agora deu aqui, olha, uma coisa aqui em São Gonçalo. Leandro Sardinha, a Bíblia diz que não temos que frequentar templos, porque o templo somos nós. Temos que formar o céu a é meu igreja. trono e até... E aí? Formar a igreja. Tem que frequentar? A igreja, como o dizer. Sardinha tá aqui, tá chiando, não tem que O frequentar autor a aos igreja, não. Hebreus A igreja- diz que nós não podemos abandonar a nossa congregação. O autor aos Hebreus é categórico em dizer que nós devemos manter o contato com a nossa congregação. Eu não vou dizer que o crente, porque faltou um domingo, ele é menos abençoado, ele perdeu a bênção, nada disso. Agora, o crente tem que estar na O congregação. Jobson Gomes, da Batista Campinas, São Paulo, o Jardim Aeroporto, um abraço, Jobson, pessoal de Campinas aí. As pessoas estão estáveis nos cultos devido ao evangelho apresentado por muitos.
como sendo o evangelho ao gosto do freguês, já foi dito aqui. Os líderes comercializam o evangelho, deixando a verdade do cristianismo de lugar. Rapaz, que coisa. Olha aqui a Marlise não deu mole não. Caverna de Adulão, a igreja dela. Vargem Pequena. Realmente minha igreja hoje é Cristo em casa. Hoje, não sei o que está havendo com alguns pastores, me afastei da minha igreja por pregação ruim. Está certa ela? Mas é o que eu falei para esse tipo de ouvinte. O fato de você ouvir Cristo em Casa, o programa da rádio, não anula a necessidade de você estar na igreja. E aqui o Edith bota aqui, olha, da Iguabinha, Araruama. Tudo bem, pessoal da região dos lagos aí? Pastor César, quem aguenta ficar em pé uma hora para nego ficar pulando? Só a graça, beijo para você também. O cara ficar pulando uma hora. Mas é porque perderam a noção de culto. Isso não é culto, isso é show. Mas não pode pular? Num culto a Deus... Nem um pulinho? Aí é melhor ir para uma academia. Seria mais eficiente. O problema é mudar um culto para academia, shows. Esse é o grande problema. Isso é não conhecer o que é o culto. Hein? Olha que o Diogo Rodrigues, é um problema sério. Se o culto passar um pouco da hora, fica reclamando. O pessoal da Assembleia de Deus Ministério que zanga, Vila Olímpia. Um abraço, Diogo. É um problema sério. Se o culto passa um pouquinho da hora, fica reclamando. Mas quando era do mundo, ficar de madrugada toda no baile funk enchendo a cara. Também tem esse pessoal aqui, não tem? Quando o culto atrasa um pouquinho, vai embora logo. Mas quando estava lá no carnaval, não sei o quê, ficava até tarde, tomava chuva, e o Diogo Rodrigues está chateado com essa turma aí. Tem esse pessoal também? A vida moderna é programada. Ela tem que ter realmente essa ordem. Havia no passado, porque não pode haver hoje. O problema é que há carência de palavra de Deus ministrada nos cultos e nos púlpitos. Por isso é substituída a palavra pelo cantoria, pelos shows, pelos avisos, por tudo isso. Agora, se tiver palavra, por exemplo, 1h20 de palavra é um bom tempo de palavra. 3 horas. Para 3 horas é melhor ainda. Você pode começar a falar 9 horas e terminar meio-dia. Não compromete nada, ainda almoçar na igreja, entendeu? Olha, para os que querem palavra. Vocês têm que orar por mim. São 11h54, acabando aqui. Quando não pode? Deixa eu ver aqui. Acredito que todo culto deve estar direcionado ao aprendizado para aproximar o homem do relacionamento com Deus. O Jefferson Tavares, da Igreja da Graça de Nilópolis, um abraço, querido. Obrigado aí. Quem mais aqui? Tem tanta gente. Deixa eu ver aqui. Muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Procurando a perguntinha aqui. Aqui, ó. A Débora Casartelli, tudo bem? Da Praia das Gaivotas, Espírito Santo. Um abraço para você. Bom dia, resumindo, servir a Deus sem querer denominação é pecado. Mandou chumbo grosso, que o pessoal do Espírito Santo não brinca não, rapaz. Não vai para o céu. Aliás, está perguntando. Por que Jesus disse que não habita em templos construídos por mãos humanas? E como é que explica isso? Tem que ir ou não tem? Agora na verdade, um princípio de tradição católica que não pode ter a Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. A igreja não salva ninguém. Nós não cremos desta forma, a igreja não produz salvação, mas todos aqueles que são salvos querem estar na igreja cumprindo a palavra de Deus e aprendendo. Então, é a ordem dos fatores. Nesse caso, altera todo o produto e o viaduto, se você quiser. A igreja não salva, mas todos os salvos querem estar na igreja. A igreja é corpo. O corpo tem que ter os seus membros reunidos. A igreja não é o templo, a pedra. A igreja é pedra viva. E a pedra viva é formada pela reunião dos santos, pela congregação dos santos. O Vlamir Barbosa, pelo Facebook, tudo bem, Vlamir? Um abraço. Um culto mecânico não agrada a Deus, pois não demonstra amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele acha que a maioria dos cultos, a liturgia é igual, ninguém aguenta mais. As pessoas confundem decência e ordem com culto, mecanicismo e o que eles chamam de tradicionalismo. Decência e ordem faz parte do culto e da adoração a Deus. E não, o show é diferente. O show é que é uma desordem. Muito bem, 11h56. Pesquisa do dia. Olha aqui. A pesquisa, o pessoal participando aqui pela internet e pelo telefone, a frequência está boa para 42% dos ouvintes e ruim para 58% dos ouvintes, entendendo que a frequência não está boa.
Meu querido pastor Walter Júnior, obrigado por ter vindo. Deus abençoe. Um abraço no pessoal de Rio da Prata, Bangu. Muito obrigado, pastor César. Um abraço aos ouvintes da Melodia, aos irmãos da mesa. Eu quero convidar você que está no Rio da Prata a estar conosco sexta, sábado e domingo, quando acontecerá o Congresso do Ministério de Jovens e Adolescentes da Igreja. Sexta à noite às 20 horas, sábado às 20 horas, domingo às 8 horas da manhã e 19h30. Nós vamos receber o pastor Adonias Júnior, da Terceira Igreja Batista de São Mateus, no Espírito Santo. Então você é convidado a estar conosco, Rua dos Limadores, 866, em Bangu. E eu quero deixar um abraço hoje especial para o meu irmão mais novo, Rodrigo, que completa hoje 31 anos. Que Deus abençoe e siga lhe dando graça, abençoando a você, a sua família, a esposa e a filhinha. Se ele é mais novo, com 31, quantos anos você tem? Deixa quieto, César, passa a bola. Pastor Edinaldo Carvalho, da Assembleia de Deus em Madureira, obrigado por ter vindo, Deus abençoe. Muito obrigado, César. Glorinha, meu amor, um beijinho pra você, eu te amo, viu? Olha só. Glorinha? Minha esposa. Um susto agora. Oxente, César, oxente. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dar um abraço ao pessoal da Bahia, de Salvador, pastor Jorge Bezerra, também do pastor Abidinac, lá de Imperatriz do Maranhão. Estou vindo agora de 2 jornadas de Imperatriz e da Bahia e estou indo para Vitória do Espírito Santo. Você está trazendo lá do Espírito Santo o pastor Adonias, eu estou indo para Vitória ministrar um seminário de escatologia sobre a volta de Jesus na Assembleia de Deus, Amém, em Vitória. Não sei bem o dia, eu sei que é agosto, então está no meu Facebook, Edinaldo Carvalho, @globo.com. Então estará a informação dos dias que estaremos lá em Vitória ministrando o seminário de escatologia, falando sobre o cumprimento das profecias e a volta de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Obrigado, boa viagem, vá na paz, bom trabalho e volte na paz também. Pastor Wilson Franklin, da PIB Tingui, Campo Grande, obrigado por ter vindo, prazer revê-lo, Deus abençoe. Eu que agradeço aqui aos colegas, ao meu querido amigo César e à direção da rádio por esse momento especial de esclarecimento ao povo de Deus. Quero também deixar o meu convite a você que nos ouve a estar conosco ali na Primeira Igreja Batista do Tingui, às quarta-feiras, culto de oração, às 19h30, domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas, um culto de adoração ao nosso Deus. Primeira Igreja Batista do Tingui, fica ali no bairro Tingui, em Campo Grande. Você é o nosso convidado e quero deixar o meu abraço a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Deus abençoe. Pastor Paulo Cozendei, Igreja Batista Jardim América, Itaguaí, prazer revê-lo. Deus abençoe, obrigado por ter vindo. Prazer todo meu caro. Eu quero deixar um abraço especial aqui, o irmão Sérgio Vidal, está aniversariando hoje, e reativar aqui o aviso. Nós estamos aí realizando Casa do Julgamento, um teatro evangelístico semi-interativo, vai até na próxima sexta, 2 de agosto, o local é CIEP da Reta, em Itaguaí, 500 senhas por noite, a partir das 18h30, nós tivemos na ontem 615 pessoas, saímos do colégio, era 2h30 da manhã, tá? 632 pessoas ontem passaram lá pelo Teatro Semi-Interativo, e eu quero pedir encarecidamente a você que é membro de igreja, você que é crente, o teatro é evangelístico. Então leve pelo menos uns 2 não crentes, você que é membro de igreja, para que ao final ele possa experimentar ali Jesus de verdade. Quero mandar um beijão para minha esposa Selma, filho Diego, Vitor, e o Diego está aqui comigo, né? O segurança veio comigo hoje aqui. E um abração a toda a membresia da Igreja Batista Jardim América. Obrigado a todos, aos atendentes Luciane Severo, Gabriela Pires, Maria Mariais, Juliana Bom. E ao nosso querido Edinho Lobo aqui na técnica de som, que volta amanhã, se Deus quiser, no Disqueme, às 8 da manhã. Na sequência, você fica agora com Tarde Maior, na gostosa, agradável companhia da Débora Lira. E amanhã, o tema do debate é o seguinte, aqui ó: cinema, teatro, música secular e tudo mais prejudica a relação com Deus ou não tem nada a ver? Cinema, teatro, música secular, essas coisas prejudicam ou não a relação com Deus? Não perca amanhã o debate às 11 da manhã. Para terminar, lembrar você que cada dia mais que vivemos é um dia a menos que nos resta viver. E daí a sugestão que vivamos o dia de hoje na plenitude das suas potencialidades. Um abraço, muito obrigado. Fiquem todos na paz, porque na paz nós vamos. Tchau, pessoal. Obrigado. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.